O Bills é um dos personagens mais difíceis de discutir em Dragon Ball Super. Não porque ele some da história por longos períodos, mas porque o nível de poder dele nunca para de crescer. Ele é como uma linha de chegada que está sempre se movendo para frente. Um objetivo móvel que o Goku e o Vegeta estão sempre tentando alcançar, mas nunca conseguem. E hoje a gente vai tentar responder uma pergunta simples, mas que não tem resposta fácil. Quão forte é o Bills, o deus da destruição? Isso vai ser uma análise especulativa baseada no mangá, porque a gente tem um limite de informações para usar como base. Então, se você curte esse tipo de debate, já se inscreve no canal. Quando a gente começa a discutir sobre o poder do Bills, a situação fica muito complicada. Não é porque ele não está envolvido na história principal do mangá, mas sim porque o nível de poder dele nunca é consistente. Ele é como uma linha de chegada que está sempre se movendo para frente. Um objetivo móvel que o Goku e o Vegeta estão sempre tentando alcançar, mas nunca conseguem. Tudo isso começa lá no arco da Batalha dos Deuses. Foi ali que a gente viu pela primeira vez o poder do Bills, em comparação com todos os Saiyajins. E ele superou todos eles de forma humilhante, mesmo usando o seu estado mais reprimido possível. Não importava se era o Goku Super Saiyajin 3, o Gotenks Super Saiyajin 3 ou o Gohan Místico, ou até mesmo o Vegeta Super Saiyajin 2 Furioso, que conseguiu superar o próprio Goku. Simplesmente não importava quem estava na frente dele. O Bills esmagou todos eles sem nem tentar de verdade. Ele só precisou aumentar um pouquinho o seu poder quando lutou contra o Vegeta, que tinha sido a sua luta mais difícil do arco até aquele momento. A coisa chega a um ponto onde o Goku afirma com todas as letras uma parada bizarra. Ele diz que mesmo se ele e o Vegeta usassem a fusão, eles ainda seriam completamente inferiores ao Bills. Essa é de longe uma das declarações mais malucas já feitas no começo de Dragon Ball Super, principalmente quando você lembra que a fusão sempre foi tratada como o grande trunfo supremo da obra. Era aquela cartada final que sempre virava o jogo em qualquer batalha desesperadora. Mas no caso do Bills, simplesmente não significava nada. O Goku precisou alcançar uma nova transformação que estava em um reino completamente isolado em termos de poder. Algo que ultrapassava de longe qualquer forma ou técnica que ele já tinha usado na vida. E mesmo assim, todo aquele espetáculo serviu apenas para satisfazer o Bills de leve, já que o deus da destruição ainda nem tinha começado a lutar a sério. Foi nessa época que o próprio Akira Toriyama decidiu dar os seus próprios níveis de poder para esses personagens. Ele classificou o Goku Deus como um 6, o Bills como um 10 e o Whis como um 15. E se você for analisar de perto, esse 6 não parece estar tão distante do 10 do Bills. Sendo muito sincero, se não fosse pelos retcons da história, você poderia facilmente argumentar um ponto forte aqui. Daria para dizer que, logicamente, o Goku já deveria ter alcançado o Bills. Afinal, ele ficou mais forte de uma forma que a gente nem consegue quantificar. Isso contando desde o arco da Batalha dos Deuses até o final do anime no Torneio do Poder com o Instinto Superior. Mas infelizmente, esse não é o caso, porque os famosos retcons entraram em ação. Aí nós saltamos direto para o arco do renascimento de F. Foi lá que tanto o Goku quanto o Vegeta ganharam novas transformações. Formas que eram, no mínimo absoluto, 50 vezes mais fortes que o Deus Super Saiyajin. E por incrível que pareça, nem mesmo o Super Saiyajin Blue foi suficiente. Eles ainda não tinham poder para derrotar o Bills. E com certeza, não sentiam a menor confiança em bater de frente com ele. Logo depois, nós chegamos no arco do Universo 6. Foi quando Goku revelou o retorno de uma técnica clássica que multiplicava o seu poder em até 10 vezes, o Kaioken. O Goku dá-se a entender que ele estava guardando esse trunfo na manga especificamente para usar contra o Bills. E quando ele faz isso, o deus da destruição começa a suar frio. Agora pensa comigo, se isso tivesse se mantido consistente ao longo de Dragon Ball Super, a matemática seria simples. Isso indicaria facilmente que o Kaioken aumentado 10 vezes seria igual ou quase igual a 10% do poder do Bills, podendo até ser ligeiramente inferior ou superior a isso. Mas aí o Goku vai lá e usa o Kaioken aumentado em 20 vezes durante o Torneio do Poder. E adivinha, isso não chega nem perto do poder real do Bills. Tenha em mente um detalhe importantíssimo aqui. O Kaioken com 20 vezes é o equivalente a um multiplicador gigantesco de 1000 vezes. Ou seja, uma forma que deu ao Goku um aumento de 1000 vezes não foi o suficiente para vencer o Bills. Sendo que esse mesmo Bills tinha sido nivelado para baixo e estava suando frio com um aumento de 500 vezes bem antes disso tudo. Nós não tivemos nenhuma atualização sobre a diferença de poder entre o Goku e o Bills até o Torneio do Poder. Foi lá que o Goku finalmente conseguiu despertar o instinto superior. E ele empunhou um poder que nem mesmo os deuses da destruição mais fortes conseguiriam alcançar. O Goku foi capaz de usar essa transformação para derrotar o Jiren, um guerreiro que já tinha sido confirmado como alguém superior aos próprios deuses da destruição no anime. E mesmo com o Jiren ficando ainda mais forte do que ele já era, o Goku conseguiu lidar com ele sozinho. Naquela época, muita gente acreditava que o Goku finalmente tinha superado o Bills, por causa de todos esses motivos. Mas o mangá veio e mudou completamente toda essa história.
Durante a saga do Moro, nós vemos o Goku passar por uma evolução absurda com o seu instinto superior. Ele finalmente dominou a versão de cabelos prateados de novo e atropelou o Moro depois dele absorver os poderes do Anjo Meros. E quando o Goku começou a perder terreno, o Bills estava literalmente pronto para intervir. Ele ia varrer do mapa uma ameaça que nem o instinto superior do Goku estava conseguindo derrotar. Ele só não precisou se envolver porque o Goku conseguiu finalizar a luta com a Genkidama. Já no arco do Granola, a gente vê o Vegeta Super Saiyajin Blue Evolution em fúria lutando contra o Bills. E o Deus da Destruição simplesmente destrói o Vegeta sem o menor esforço. Ele ainda usou esse treino como uma forma de motivar o Vegeta a ficar mais forte. Lembrando que o Vegeta Blue Evolution daquele arco já era muito mais poderoso que qualquer versão anterior do Goku. Ele poderia facilmente dar um trabalho enorme para o instinto superior dominado do Torneio do Poder. E mesmo com toda essa evolução monstruosa do Vegeta, o Bills ainda pisou nele com uma facilidade assustadora. O último prego no caixão veio em um capítulo mais recente de Dragon Ball Super. Nós tivemos a confirmação direta de que o Bills ainda está acima do Goku e do Vegeta, mesmo no pico absoluto de poder deles. O pior de tudo é que, na prática, os poderes do Bills mudam constantemente, apenas porque o roteiro e a história exigem isso. Ele passou de usar apenas 10% do seu poder contra o Goku na Batalha dos Deuses, para afirmar que usou 70% do seu poder total logo em seguida contra o mesmo Goku, até chegar no ponto de humilhar o Vegeta Blue Evolution do arco do Granola, e por fim, ser considerado como alguém que está muito acima até mesmo do instinto superior dominado. É praticamente impossível medir e escalar o poder do Bills com precisão hoje em dia, simplesmente porque não existe muita evidência concreta na história para a gente usar como base. E quando a gente se afasta das coisas que são concretas, começamos a entrar no território das teorias de fã, o que acaba sendo bem desonesto e injusto com a série como um todo. E é exatamente por tudo isso que o Bills continua sendo o personagem mais difícil de escalar em Dragon Ball Super. Não existe evidência concreta suficiente na obra para colocar um número no poder dele. E toda vez que alguém chega perto, o roteiro empurra a linha de chegada um pouco mais para frente. Alguns levam décadas de treino para arranhar a superfície do poder divino, como o Goku. Outros usam saltos genéticos e dimensões temporais para burlar o sistema, como o Freeza. Mas o Bills simplesmente existe num patamar que a história se recusa a revelar por completo. E isso nos deixa com uma pergunta. Nos próximos arcos, você acha que algum personagem vai finalmente encostar no Bills de verdade? Ou ele vai continuar sendo o teto intocável do Universo 7? Me fala nos comentários. E se você curte esse tipo de análise, sem hype vazio e com respeito pela obra, se inscreve no Shonen Verso. O canal tá no começo, mas a proposta é criar uma comunidade de quem gosta de verdade desse tipo de debate. Até o próximo vídeo e muito obrigado por assistir. Não vá se empolgando, Zamasu.